Quero apresentar para vocês Diego Probst, casado com Susana, pai do Johan e da Manu, que tem 18 dias. Diego é colega de trabalho, obreiro da Milk, trabalhou em Maripá, Balneário Camboriú, Ijuí e agora em São Bento do Sul. Bacharel em Teologia pela FLT, especialista em Psicanálise Clínica, pós-graduado em Psicanálise Clínica. Nós queremos ter um momento de oração antes da palestra. Vamos orar. Pai, estamos na Tua presença. Fomos acolhidos nesse lugar com uma linda história de família, alusiva também à história Tua com cada ser humano. Te adoramos, Te louvamos, despedimos dos nossos filhos e filhas, aos quais entregamos também em Tuas mãos, para que Deus, ó Pai, Tu os abençoes, e que o Senhor Jesus se torne grande na programação que eles têm também ali do lado. Entregamos em Tuas mãos a vida do Diego. Obrigado, Senhor, por ele, por aquilo que colocaste no coração dele. Abençoa esse tempo especial em conjunto debaixo da Tua palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para falar, para fazer o que for necessário para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem-vindo, que Deus te abençoe. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que Deus possa abençoar grandemente o falar e que Deus possa abençoar grandemente as palavras dele próprio na tua vida, no teu coração, que Ele possa renovar os teus pensamentos, que Ele possa edificar e que Ele possa restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado e que só Ele pode restaurar. Amém? Quem trouxe sua Bíblia, convido que você abra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versos de número 11 até 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode ligar a sua Bíblia. Espero que tenha bastante bateria para você poder acompanhar a leitura bíblica. E lá diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era um filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com grande compaixão dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Aqueles que estavam carregando, eles pararam, e então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levanta-te. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo, mas louvavam a Deus e diziam: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e por todas as regiões vizinhas. Até aqui a leitura da palavra do Evangelho de Lucas. A primeira pergunta que nós precisamos fazer para esse testemunho bíblico é: quem é esta mulher? Quem é esta mãe? E o testemunho bíblico não fala muito de quem é essa mulher.
Mas as informações que o texto bíblico nos dá já são suficientes para nós entendermos o drama, a dor, o sofrimento dessa mulher, dessa mãe e dessa família. E a primeira informação que o testemunho bíblico nos dá é que essa mulher era viúva. Ela já pôde experimentar a graça, a bênção e o presente de um casamento. Mas também essa mulher já pôde experimentar a dor, o luto de perder o amor da sua vida, o seu marido. Mas no fundo, a morte, ela cumpre o que nós prometemos diante de Deus e diante das testemunhas e diante da igreja de Deus. Porque o nosso compromisso com o nosso cônjuge é de dizer diante de Deus e diante das pessoas que eu vou contigo até o fim. E o fim, sim, é a morte. Pode parecer estranho, mas eu casei com a Suzana num compromisso de fidelidade, de carregar o seu caixão e levar para a sepultura. E pode parecer estranho, mas eu casei com a Suzana para ter também alguém que no final da minha vida e na minha morte carregue o meu caixão e me leve para a sepultura. A morte, na verdade, é o cumprimento da responsabilidade e do compromisso que eu tenho diante de Deus e diante das pessoas com o meu cônjuge. Essa mulher pôde viver o casamento, mas essa mulher também vive a dor de perder aquele que você compartilhou a vida, com aquele que você ama. E para quem já perdeu o seu cônjuge, sabe do que eu estou falando. A segunda informação é que essa mulher ela já teve o privilégio, ela teve a oportunidade, neste casamento, de ter filhos. Com o nascimento desse único filho, também nasceu uma mãe. Porque ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai, mas com um filho nasce uma mãe e nasce um pai. E que privilégio essa mulher teve, neste casamento, de receber das mãos de Deus filhos. Porque filho é presente de Deus. Filho é herança de Deus. Filho é sinal da bênção de Deus para mim e para você, para dentro do casamento. E o que eu acho mais maravilhoso é que, de fato, Deus poderia ter inventado a cegonha para trazer os filhos. Poderia ou não poderia? Poderia, Deus pode todas as coisas, mas na criação da vida, Deus escolheu um homem e uma mulher, Deus escolheu um casamento, e nós somos co-criadores com Deus da vida. Isso é maravilhoso, isso é profundo, quase dá para dizer que Deus precisa do casal para gerar vida. Que bênção, que privilégio. A herança são os filhos que Deus nos dá. É um presente. E nós temos outro presente de cooperar com Deus para a criação da vida. Filhos são um presente de Deus, porque Deus continua a sua história através das gerações. Deus continua a sua história com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o Deus da minha vida e o Deus da tua vida. Porque você foi filho, você tem filhos, e esse Deus continua a sua história com a tua casa, com a tua família. Repito, Deus continua a sua história com a tua casa, com o teu casamento, com os teus filhos, do jeito que é. Como foi? Como está? Mas o texto bíblico também fala que a alma e o coração dessa mulher grita, chora, sofre. O coração dessa mulher sangra, porque agora, além de baixar a sepultura do seu marido, ela precisa baixar a sepultura do seu único filho. É uma dor inexplicável, é uma dor aguda, que nenhum pai e nenhuma mãe deveriam passar na vida. Perder um filho.
perder o marido e perder um filho. Essa mulher enterrando seu marido e enterrando seu único filho, na verdade ela está enterrando a sua família. A família termina aqui, com a morte do marido e com o filho. Era o único filho, acabou tudo. E o que resta para essa mulher? Resta dias de solidão, dias de saudade. Resta para essa mulher muito choro, muita lágrima. E resta para essa mulher a insegurança de como vai ser o dia de amanhã. Por quê? Porque no contexto bíblico, essa mulher, ela só pode viver porque ela é cuidada por um homem que traz o pão de cada dia na sua casa. Na falta do marido, ela tem um filho. O filho traz sustento para dentro da casa. Mas agora, sem marido e sem filho, essa mulher não tem como sobreviver. E na maioria dos casos, essas mulheres, numa situação assim, elas precisavam se prostituir para ter o que comer e para ter o que viver. Essa é a situação desta mulher, a viúva de Naim, do texto que nós lemos. Sem marido, sem filho, e não sabe pelo dia de amanhã como vai ser. Uma outra informação importante é que no contexto bíblico, perder um filho e perder esse filho jovem significava por alguns momentos o castigo e a maldição e o juízo de Deus. Então essa mulher sem marido, sem filho, não sabendo do dia de amanhã, ainda aos olhos de algumas pessoas, era uma maldita que recebeu o juízo de Deus, talvez porque estava em pecado em alguma área da sua vida. Essa é esta mulher que nós estamos falando hoje. E tem uma outra informação do texto. É uma mulher sem marido, sem filho, sem futuro, aos olhos de alguns, maldita com o juízo e o castigo de Deus, mas também é uma mulher sem nome. A única referência que o texto dá é que é uma viúva de uma vila chamada Naim. E eu pessoalmente gosto muito de ler as narrativas bíblicas quando não tem nome. Sabe por quê? Porque a história desta viúva pode ser ou já é a história da minha vida e da tua vida. Quando não há nome no texto, você talvez pode colocar o teu nome, porque você está vivendo ou vai viver situações parecidas ou iguais. Aqui hoje à noite, tem sim mulheres que já enterraram seus maridos, e sabe o que significa a morte dentro do casamento. Aqui sim já tem talvez homens que perderam esposa, e sabe o que é enterrar o marido. Eu tenho certeza que aqui hoje à noite no congresso tem pais que já sabem o que significa enterrar um filho e a dor e o sofrimento que isso gera no coração e na alma para o resto da vida. Mas muito mais do que isso, tem muita esposa aqui hoje, viúva de marido vivo. Um homem que não assume a sua tarefa de marido e de pai dentro de casa. Ah, tem muitos homens aqui hoje que também são viúvos já, mas viúvos com esposas vivas. Mulheres que não assumem o seu papel como esposa para amar e se dedicar a essa casa. Mulheres que não estão mais dentro da sua própria casa de coração e de mente. E eu tenho certeza absoluta, e talvez você veio nesse congresso por isso, porque tem muitos pais aqui, já com os filhos mortos, não na sepultura, mas por caminhos que tomaram na vida e que estão gerando morte dia após dia. E esse mundo só faz isso, gerar morte para as pessoas que você mais ama, porque o diabo só vem fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. Temos hoje à noite a história que se repete, ou pode se repetir. E você talvez vai dizer assim: não, isso nunca acontece comigo, isso não vai acontecer comigo. Qual é a garantia que você pode me dar? Que a história dessa mulher não vai ser a história da tua casa, a história do teu casamento, a história com os teus filhos, a história que vai bater na porta da tua casa quando você menos imaginar. Por quê? Porque o texto no versículo 12 diz exatamente isso. O texto não fala como morreu o marido. O texto não fala como morreu o filho.
O texto só nos relata que, de repente, a morte arranca dessa mulher, arranca dessa mãe, arranca dessa esposa o seu marido e o seu filho. E essa morte traz dias escuros, sombrios, de separação e de profunda tristeza, e de luto profundo para essa mulher. O desejo dessa mulher, tenho certeza que é o desejo de toda mãe que está aqui e de todo pai, de querer ver esse filho, na verdade, crescer. Ver esse filho, na verdade, fazendo o que nós vimos aqui, em cada fase da vida, constituindo famílias. O desejo dessa mãe, com certeza, era de ver os seus netos, era de ver a sua geração, e ela não pôde experimentar isso. Eu e você também sonhamos, eu e você também planejamos com a nossa esposa, com o nosso marido, nós planejamos, nós sonhamos junto com os nossos filhos, mas a verdade é que de repente, quando você menos espera, a morte pode também bater na tua casa, a crise pode bater também na tua casa, o conflito também se levanta na tua casa, as perdas também acontecem na tua casa, e nada disso está na tua agenda, nos teus projetos e nos teus sonhos. Mas eu quero que você grave uma coisa no teu coração hoje à noite: os sofrimentos, tanto como a morte, tanto como os conflitos, tanto como as crises que uma família pode gerar, eles estão na agenda de Deus. Todo tipo de sofrimento, seja qual for, aqueles que nós não compreendemos, aqueles que nós não entendemos, não estão nas nossas agendas para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, mas todo tipo de sofrimento está na agenda de Deus, com um propósito no céu e na terra, para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar, para o teu casamento e para a vida dos teus filhos, mesmo que você não compreenda. E nunca diga que na tua porta não pode bater essas coisas que bateram na porta da vida dessa mulher. Sofrimento de todo tipo vem mostrar uma coisa para nós. Eles vêm mexer com tudo que nós somos. E eles mexem com tudo que nós temos. Sofrimento vem para mexer com tudo que nós somos, para arrancar o chão debaixo dos nossos pés. Vem para mexer com tudo que nós temos. E o sofrimento mostra, na verdade, como nós somos pequenos. O sofrimento, as crises, os conflitos dentro da nossa casa mostra como nós somos dependentes uns dos outros, dependentes de Deus para poder caminhar como família. O sofrimento vem mostrar que nós não podemos todas as coisas, que a vida dos filhos, os filhos que são herança de Deus, presente de Deus, eles no fundo não são nossos. Filhos são um empréstimo de Deus. A esposa não é tua. O marido não é teu. Deus trouxe para você. E Deus leva. Pode parecer duro, mas Deus leva. Para dizer que não é teu. Porque Deus tem propósitos maiores do que nós podemos entender e pensar. Na verdade, sofrimento vem dizer uma coisa: eu preciso depender totalmente do amor e do agir de Deus na minha vida para viver família. Naim, gente, era uma cidade pequena, uma vila pequena. Pequena. Na verdade, Naim, no mapa, ela até é meio que esquecida. Você não consegue achar facilmente Naim. E é interessante que Jesus está em Cafarnaum. E Jesus deixa Cafarnaum, o lugar onde ele mora, o lugar que ele está com seus discípulos, o lugar que ele está ensinando, o lugar que ele já está manifestando poder, mostrando que ele é o próprio Deus, e sai de Cafarnaum e vai para uma vila simples, pequena, esquecida. Isso me dá um ensino. E o ensino é que, aquele que está escrito em Mateus, e Jesus ia passando por todas as cidades, Jesus ia passando por todos os povoados, Jesus ia ensinando em todas as sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E vendo as multidões, ele teve
grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas, desgastadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Quer uma ovelha sem pastor, mais machucada e ferida do que essa mulher, do que essa família? Para Naim, caminhava Jesus com uma multidão. E essa multidão estava feliz, estava alegre, porque Jesus ensinava. Eles estavam maravilhados com os ensinos de Jesus, maravilhados com os milagres de Jesus. É uma caravana de vida, é uma caravana de alegria. E de Naim sai uma caravana de luto, uma caravana de choro, uma caravana de dor, de lágrima. Duas caravanas, uma de vida e uma de morte. E a caravana da vida encontra a caravana da morte, na porta da cidade de Naim. E o texto bíblico no versículo 12 e no versículo 14, você pode acompanhar na tua Bíblia, diz que Jesus se aproximou desta mãe, Jesus se aproximou daquele que estava morto, Jesus se aproximou dessa multidão que estava chorando e pranteando a dor dessa mulher e a dor dessa família. Quem se aproxima da tua casa, quando há morte, perdas, separações, crises, conflitos, é Jesus. Não pense que é você que vai para Jesus. Você não tem força para ir a Jesus. Quando tudo está quebrado na tua casa, quando tudo está quebrado na tua vida, você não tem forças para buscar a Deus. E que bom que é assim, porque a graça de Deus é que Deus vem ao teu encontro na tua dor, no teu choro, mesmo carregando o teu filho morto. Jesus se aproxima. Grava no teu coração. Quando nós achamos que Jesus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, nós somos encontrados por Ele. A vida encontra a morte. O consolo encontra aquele que está chorando. A esperança encontra aquele que está sem esperança. Nesse texto, essa caravana é a misericórdia que encontra um miserável. Aquele que tudo pode encontra aquele que não pode mais nada e não dá conta nem da sua própria vida. A alegria encontra a profunda tristeza. A paz encontra a guerra. A cura é que encontra a doença. A proteção é que encontra aquele que está desprotegido. E assim como essa mulher foi surpreendida pela morte do seu filho, não estava na sua agenda. Ela foi surpreendida porque Jesus veio ao seu encontro. Jesus encontrar essa mulher na situação em que ela está vivendo, é a providência de Deus para a sua vida. Repito, Jesus encontrar essa mulher na situação que ela está, encontrar a família do jeito que está, essa multidão do jeito que está, nada mais é do que a providência de Deus para a sua vida e para a sua casa. Você talvez veio para o congresso para buscar a Deus, buscar juntar os cacos da tua casa, trazer os teus filhos que andam por caminhos mortos, a tua esposa que não sabe onde está, o teu marido que já está enterrado no coração e na mente. Mas eu quero dizer para você, você não veio buscar nada, você só vai ser encontrado por tudo aquilo que Jesus pode e quer fazer na tua vida. Não é você que busca, é Jesus que vai vir aqui e vai falar e está falando por meio do seu Espírito Santo na tua vida e na tua casa. E existem alguns verbos nesse texto. Quem é bom em português sabe o que significa verbos. É a ação. E no versículo 13 e 14, diz assim, que Jesus se aproximou dessa mulher. Marcos e Cornélia, vocês podem vir aqui, por favor? Eu não combinei com eles, eu nunca combino. Vem aqui. Com música e tudo. Não é
o Marcos que vai se aproximar da Cornélia, e não é a Cornélia que vai se aproximar do Marcos. Por mais que eles tentem resolver os conflitos, as crises, as perdas, as frustrações, o choro, a lágrima, a situação que nós temos nessa mulher, nesse contexto bíblico, eles não dão conta um do outro. Assim como não deu conta de gerar a vida para o marido, e assim como não deu conta de salvar a vida do seu próprio filho. Mas para os dois que não conseguem se aproximar, para os dois que não conseguem mais juntar os cacos, para os dois que não sabem mais do dia de amanhã, é o Senhor, o próprio Senhor Jesus. Por favor, vem aqui. E cadê o Jesus do teatro? Não sei onde ele está, mas é esse Jesus que vai para o encontro deles e se aproxima deles. E o texto bíblico diz algo maravilhoso. O texto diz que Jesus se aproximou dessa mulher, dessa família, e Jesus viu essa mulher. Jesus colocou os seus olhos sobre a vida dessa mulher. E Jesus não olha como nós olhamos. Jesus não enxerga como nós enxergamos, porque o Marcos não pode ver muito além do que o corpo da Cornélia, um pouquinho da sua mente, mas Jesus conhece a profundeza do coração da Cornélia. Por mais que os dois caminhem juntos, a Cornélia nunca vai entender o que passa exatamente no coração do Marcos, mas Jesus vê o Marcos com os seus olhos, e ele sonda o Marcos no mais profundo do seu íntimo. Por mais que a gente tente achar quem está perdido na nossa casa, somente os olhos de Jesus podem encontrar. Jesus é que se aproxima de você e quer aproximar de você nesse congresso. Jesus está vendo o que você está vivendo. Obrigado. Os olhos de Jesus são os mesmos olhos que quando passaram debaixo de uma figueira, olharam para o alto e encontraram Zaqueu. E os olhos de Jesus olharam para Zaqueu e fizeram um convite: Zaqueu, desce, eu quero ir para a tua casa. E naquela noite houve salvação. Os olhos de Jesus são os olhos que encontram o Pedro quando Pedro acabou de negar a Jesus. E Jesus olha para o Pedro, e o olhar de Jesus vai muito além dos olhos do Pedro, e faz o Pedro chorar amargamente. Com o mesmo Pedro, Jesus olha para o Pedro quando ele caminha sobre as águas, e Pedro olha para Jesus. E quando Pedro tira os olhos de Jesus, o Pedro afunda. Não pense que você está esquecido pelos olhos de Deus. Terceiro verbo. Quando Jesus se aproxima e Jesus vê, Jesus tem compaixão. E compaixão não é pena, compaixão não é dó. A palavra aqui significa que as entranhas de Jesus, o mais profundo, o mais íntimo de Jesus, se estremece de dor junto com essa mulher. Quando Jesus olha para a tua casa, para a tua vida, quando Ele se aproxima de você, as entranhas de Jesus mexem por você. Não é só um sentimento de dó e de piedade, não é só um sentimento de, coitado, não. É alguém que se coloca no lado profundamente, em tristeza. E aí diz o texto que Jesus fala. E o que Jesus fala para essa mulher? Olha na sua Bíblia. O que Jesus fala para essa mulher? Fala alto. Não? Jesus só pode estar de brincadeira. Ela perdeu o marido, ela perdeu seu único filho, ela não sabe como vai ser o dia de amanhã, ela é considerada talvez uma maldita, ou que recebeu o castigo de Deus por perder seu filho único e jovem. E como pode agora Jesus chegar para essa mulher, com que direito de dizer, não chores? E eu quero dizer um ensino para você, dar um ensino importante para você. Eu e você somos instruídos por Deus a chorar um com os outros. Eu e você somos instruídos a Deus a nos colocar no pó e na terra e em cacos uns com os outros.
Eu e você, também como família, somos chamados e desafiados a chorar uns com os outros. Mas o único que pode dizer, não chores, é Jesus. Nunca tenha a ousadia de dizer para alguém, não chore. Porque o choro é cura do coração. E não chorar é doença. O único que pode dizer para você, não chores, é Jesus, porque o único que pode enxugar todas as lágrimas é Jesus. E eu e você não conseguimos e não podemos fazer isso. Somente Jesus tem o poder e a autoridade de dizer, não chores, mulher. Muito mais do que isso, Jesus toca no morto. Tocar é o verbo. É encostar. E na tradição bíblica, aquele que é puro não pode encostar naquele que é impuro, o morto. Mas com Jesus, que é puro, ele não se torna impuro. O impuro se torna puro. Complicado a frase, mas é isso. Jesus não se torna impuro por encostar naquele que é impuro, mas o impuro se torna puro pelas mãos de Jesus. É maravilhoso esse Jesus que se aproxima de mim, de você. É maravilhoso esse Jesus que me enxerga e vê as lutas que eu tenho na minha vida e lutas que eu não agendei para minha casa, que eu não agendei para o meu casamento, que eu não sonhei para com os meus filhos. É maravilhoso as palavras de Jesus que valem para mim e para você. Não chores, porque eu posso fazer algo por você. Eu posso todas as coisas por você. E Jesus dá uma ordem. A ordem é: moço, levanta. Eu fiz isso num congresso de jovens, eu acho, não sei quanto tempo. Eu quero fazer agora. Só um exercício, para você entender o que significa a palavra de Jesus. Assim como em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve. Deus fala e Deus cria a vida. Deus fala e as coisas acontecem. Deus fala e tudo que não existe passa a existir. E quando Deus chega para essa mulher, Ele dá uma ordem para esse morto. Moço, quando eu falar levanta, você vai de pé. Moço, levanta! Ah, que som de vida, a cadeira mexendo. É isso. Moço, levanta, respira fundo. E se Jesus tirou o menino da sepultura, você acha que Jesus não se aproxima de você, não vê você, não fala com você, e Ele não tem poder para arrancar também da escuridão, da crise, do conflito, dos cacos que está a tua casa e restaurar todas as coisas? Se a voz de Jesus ecoa para dentro da sepultura, você acha que não pode ecoar para dentro do coração do teu marido? A voz de Jesus que ecoa no coração da tua esposa. Você acha, pai e mãe, que realmente não tem mais o que fazer com teu filho? Para Jesus que arrancou um filho da sepultura e da morte, que restaurou a vida, restaurou uma mãe, deu possibilidade de vida, fez levantar, trouxe a vida, fez existir de novo. E eu quero terminar, e fique de pé. Tem uma palavrinha aqui, chave no texto bíblico. Lá no versículo 15, o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou para a sua mãe. Jesus entregou para a sua mãe o filho que estava morto. Jesus tirou da morte e colocou nos braços da mãe o seu único filho. E você está nesse congresso para que esse mesmo Jesus faça a mesma coisa na tua vida e na tua casa. Jesus quer trazer de volta aquilo que está quebrado, está perdido,
tem gerado lutas, frustrações e muita lágrima na tua casa. Jesus quer trazer de volta aos braços da mulher o marido que tanto ama. Jesus quer trazer de volta, entregar nos braços para o marido a sua esposa. Jesus, sim, pode trazer de volta o teu filho e colocar de volta nos teus braços, porque Jesus restaura todas as coisas. É Jesus que vai se aproximar de você nesse congresso. É Jesus que vai ver você nesse congresso. É Jesus que vai trazer e vai gerar compaixão para com você nesse congresso. É Jesus que vai gerar esperança para você nesse congresso. É Jesus que vai tocar você nesse congresso. E é Jesus que vai falar com você nesse congresso. Não faça nada, porque Jesus vai fazer todas as coisas. E Ele tem poder para todas as coisas. E quero terminar dizendo, e Jesus vai trazer nos teus braços de volta e restaurar tudo aquilo que foi quebrado, ou tudo aquilo que está quebrado. E se não está quebrado, cuide para não quebrar. E agradeça a Deus, porque está inteiro. Olhe para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado, marido, esposa, filhos. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na minha vida e na tua vida. Assim como Jesus fez na vida dessa mulher, que agora pode voltar para casa. Agora ela pode viver de novo. Agora ela pode tocar a vida de novo. E ela pode testemunhar para todos os lugares o poder de Jesus. O teu sofrimento, Deus transforma em testemunho vivo para as pessoas que estão em sua volta. Deus não quer só restaurar a tua casa que está quebrada, mas quando Ele restaurar a tua casa quebrada, vai testemunhar do poder dEle para a casa do vizinho que também está quebrada. Coloque a mão direita no ombro esquerdo e a mão esquerda no ombro direito. Fecha o olho e aperta bem forte. É o meu abraço para vocês e meu desejo do coração para vocês. Deus abençoe. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, nós precisamos escutar, precisamos pregar a Tua palavra. E ela exige respeito, ela exige compromisso, responsabilidade e seriedade. Obrigado pelo Teu amor, que nos vê, que se aproxima, que fala quando nós já achamos que Tu nem estás conosco. Obrigado, Deus, pela Tua compaixão, que não é só uma dó, mas, ó Deus, o mais profundo do Teu ser se coloca junto com a nossa dor. E obrigado porque a Tua voz arranca da escuridão e leva para a luz. Arranca a morte e gera vida. Ajunta os cacos e restaura outra vez. E Senhor Deus, obrigado pelo coração e pela mente de cada um que está aqui. E que o Senhor possa continuar a obra que o Senhor começou agora. Até domingo, Senhor. Que possamos sair daqui restaurados, testemunhando da Tua grandeza, do Teu poder, como essa mulher pôde, com o filho nos braços, voltar à sua vida. Em nome de Jesus. Nos guarda essa noite, para o dia de amanhã, se for da Tua vontade. Amém.